Capítulo 4. Foco e consciência. Uma noite eu acordei e decidi orar por um tempo. Eu continuei deitado na cama falando com o Senhor. Depois de algum tempo, comecei a falar com o Senhor sobre um dos meus temas favoritos: visão espiritual. A conversa entre nós parecia muito natural e fácil, quase como dois amigos que estão passando o tempo juntos. Eu tinha ouvido em muitos testemunhos de outras pessoas que há muitas maneiras de ver o mundo espiritual. Pessoas como o profeta Bob Jones e o pastor Ryan Watt, e também outros a quem eu respeito. Então, eu estava pedindo ao Senhor que me explicasse como realmente vemos no Espírito e que me desse o entendimento sobre estas coisas. Logo comecei a perceber que a compreensão é uma das coisas que o Senhor usa para remover os véus dos nossos olhos. A frase "eu vejo o que você quer dizer" é um retrato disso. Quando entendemos, vemos melhor do que quando estamos conscientes. Subtítulo: Muitas maneiras de ver. O Senhor respondeu-me dizendo para abrir os olhos para que pudesse me mostrar algo. Esta foi uma experiência importante para mim, então eu vou contar em detalhes como foi. Eu abri meus olhos e eu pude ver tudo ao meu redor como de costume. Então ele disse: agora feche os olhos. Quando fechei meus olhos, eu podia ver o mundo espiritual ao meu redor. Mais uma vez ele disse: abra os olhos. Desta vez eu podia ver os dois mundos ao mesmo tempo. Quando fechei meus olhos novamente, eu ainda podia ver os dois mundos. O Senhor levou-me por este processo várias vezes e cada vez havia algo diferente sobre a maneira que eu podia ver. Foi uma experiência incrível. O Senhor me disse que podemos enxergar de qualquer maneira que Ele quiser. Não há regras que Ele deva seguir. Ele também me conscientizou de que Ele estava me mostrando as coisas de uma maneira em que eu as poderia entender, relacionando-os à vista natural. Há muito mais coisas para se buscar. Subtítulo: O que parece. As visões que eu já tive no Espírito foram em todas as cores e muito mais. A experiência de ver algo no Espírito, mas não interagir com ele, é o que eu considero uma visão. A razão de eu dizer cheio de cores é porque qualquer coisa que você vê no Espírito é literalmente vivo. Muitas vezes as cores são cores que não podemos descrever, porque não existem aqui no mundo natural. São muito diferentes e tão vibrantes. As visões até agora só têm acontecido enquanto eu estou dormindo. Eu acordava e me via em outra dimensão ou em outro lugar. Eu sentia a atmosfera em torno de mim e operava com todos os meus sentidos, assim como faço no mundo natural. Com todos os sentidos aguçados, você experimenta tudo de forma diferente. Em uma das visões que tive, eu entrei em uma galeria de retratos espirituais e as cores dos retratos eram todas vibrantes e incríveis, e você podia sentir o espírito do retrato. Os retratos pareciam estar vivos e semi-imóveis, como se estivesse capturado em um momento do tempo. Literalmente incrível. Subtítulo: Sonhos. Sonhos são muito parecidos com visões, na minha opinião, na medida em que podem também ter vida e intensidade na cor em si. Sonhos são um pouco mais difíceis de entender. Visões tendem a ter uma mensagem muito clara e os sonhos nem tanto. Os meus próprios sonhos podem ser uma grande confusão ou ser como uma cena que está acontecendo de uma forma muito simples. Subtítulo: É tudo somente um sonho. Antes que eu tivesse qualquer conhecimento sobre o assunto, tudo para mim era apenas um sonho. Não importa o que a experiência realmente era, eu sempre acreditava que era uma espécie de sonho. Se eu tinha uma visão, eu achava que era um sonho muito realista. E se um anjo vinha me visitar, eu acreditava que eu também estava apenas tendo um sonho.
Tenho certeza que você entende o que estou falando. Se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo parece um prego. A mesma coisa vale para a compreensão deste tipo de coisa. Conforme você registra essas experiências, você começa a ver e está ciente das diferenças sutis. E então, depois de um tempo, as diferenças são ainda mais evidentes. Isso é algo para se manter em mente conforme você avança em sua visão espiritual. Você está experimentando mais coisas agora do que você imagina. Conforme você se permite tornar-se consciente, você vai começar a entendê-los. Subtítulo: Cores e intensidade. Para mim, pessoalmente, as coisas que eu vejo no mundo espiritual parecem semi-transparentes. Elas são geralmente brancas ou azul claras. No entanto, quanto mais eu foco no que eu estou olhando, mais a cor e a substância aumentam. Subtítulo: Vendo esferas de luz ao dirigir. Várias vezes, quando eu dirijo no meu caminho para o trabalho ou outros lugares, eu vejo esferas de luz. Às vezes, elas estão posicionadas sobre os carros no trânsito, geralmente muito perto da pessoa no carro. Elas têm várias cores. Um dia, havia uma esfera cor de pêssego acima de uma mulher no carro à minha frente. Outra vez, uma enorme esfera dourada amarelada que eu vi se movendo através de um cruzamento enquanto eu estava parado no semáforo. Ia sozinha, sem nenhuma pessoa nas proximidades. Eu mencionei que o foco vai permitir que você veja essas coisas espirituais de forma mais clara, e isso é verdade a respeito dessas esferas de luz também. O problema, às vezes, é que você provavelmente não deve focar muito nessas coisas espirituais durante a condução. Não é uma boa ideia. Dito isto, eu estava parado em um semáforo um dia e olhei por cima das luzes do semáforo por alguma razão e eu vi uma esfera de luz azul que era pouco visível. Ou melhor, o que eu pensei que poderia ser uma esfera. Você nunca sabe até que você veja. Eu estava prestes a ignorar e seguir em frente, mas eu decidi olhar por apenas um instante para ver se alguma coisa iria acontecer. Enquanto eu assistia, começou a aumentar a intensidade da cor até quase parecer uma bola sólida pendurada no ar. Eu teria perdido isso se eu não tivesse dado uma fração do meu tempo. Subtítulo: Tudo tem um objetivo. Por si só, qual é o benefício de ver algumas esferas de luz sobrenaturais flutuando? Por que isso é importante? A importância é o reconhecimento. Se você perceber que as coisas invisíveis estão ao redor de você e você começa a vê-las de forma mais clara, então as coisas importantes também se tornarão mais claras. Muitas pessoas gostariam que tudo que vem de Deus fosse soberano, mas isso nem sempre é o caso. À medida que você começa a perceber e tornar-se consciente de mudanças sutis de cores, ou de luz, ou na atmosfera, coisas novas começam a se abrir para você. E isso se desenvolve. É fundamental que você honre as pequenas coisas, os pequenos avanços que você faz conforme vai adiante. Você estará então em condições de receber coisas maiores, visões maiores. Conforme começamos a avançar para os passos práticos, esteja muito consciente de cada melhoria. Tudo que os seus sentidos observam ajudam a desenvolver uma maior capacidade. Amém.